Livro de Josué, capítulo 10. Sabendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué se tinha apoderado de Ai e a havia votado ao interdito, que fizera a Ai ao seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os Gabaonitas tinham feito paz com Israel e habitavam com ele, teve grande medo. Gabaon era, com efeito, uma grande cidade, uma cidade real, maior que Ai, e toda a sua população muito guerreira. Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Roã, rei de Hebron, a Farão, rei de Jarmute, e Jáfia, rei de Laques, e a Dabir, rei de Eglon: Vinde comigo e ajudai-me a ferir Gabaon, porque fez paz com Josué e os israelitas. Unidos assim os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, saíram com todos os seus exércitos e acamparam diante de Gabaon, sitiando-a. Os habitantes de Gabaon enviaram então a seguinte mensagem a Josué, que estava acampado em Gálgula: Não abandones os teus servos. Venha ao nosso encontro sem demora. Traze-nos socorro e livra-nos, porque todos os reis dos amorreus da montanha se coligaram contra nós. Josué subiu de Gálgula com todos os seus guerreiros e todos os seus valentes. O Senhor disse-lhe: Não os temas, porque os entreguei em tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué, tendo passado toda a noite a subir de Gálgula, caiu de repente sobre eles. O Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel, e este infligiu-lhes uma terrível derrota diante de Gabaon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, batendo-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor mandou sobre eles do céu uma tempestade de granizo até Azeca. E foram mais numerosos os que morreram sob essa chuva de pedras do que os que pereceram pela espada dos israelitas. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: Sol, detente em Gabaon, e tu, ó lua, no vale de Aialon. E o sol parou e a lua não se moveu, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Não houve, nem antes nem depois, um dia como aquele, em que o Senhor tenha obedecido à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Depois disso, Josué com toda a sua tropa voltou para o acampamento de Gálgula. Ora, os 5 reis tinham fugido e tinham se escondido numa caverna em Maceda. Josué respondeu: Rolai grandes pedras para a entrada da caverna e ponde homens junto a ela em guarda. Vós, porém, não vos detenhais, mas persegui vossos inimigos. Não os deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus os entregou em vossas mãos. Tendo Josué e os israelitas acabado de massacrá-los até o extermínio, apenas uns poucos puderam escapar e recolher-se às suas cidades fortes. Todo o povo voltou tranquilamente ao acampamento, junto de Josué, em Maceda, e ninguém se atreveu a abrir a boca contra os filhos de Israel. Josué disse então: Abri a entrada da caverna e trazei-me os 5 reis que lá estão. Assim o fizeram. Foram tirados da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Quando foram conduzidos a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos chefes dos guerreiros que o tinham acompanhado: Aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Tendo-se eles aproximado e posto o pé sobre o pescoço deles, disse-lhes de novo: Não temais, nem tremais. Tende coragem e sede fortes, porque é assim que fará o Senhor a todos os inimigos que haveis de combater.
Dizendo isso, Josué feriu-os de morte e suspendeu-os em 5 árvores, onde estiveram até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que fossem descidos das árvores e lançados na caverna onde se tinham refugiado. E puseram à entrada grandes pedras, que ali se encontram ainda hoje. No mesmo dia, apoderou-se Josué de Maceda, e passou-a a fio de espada juntamente com seu rei. Voltou ao interdito a cidade com todo o ser vivo que nela havia, sem nada poupar, e fez ao rei de Maceda como tinha feito ao rei de Jericó. Passou em seguida com todo o Israel a Libna, e atacaram-na. O Senhor entregou-a com seu rei nas mãos de Israel, que passou a fio da espada a cidade com todo o ser vivo que nela havia, não deixando escapar nenhum. E fez ao seu rei como tinha feito ao rei de Jericó. De Libna passou Josué com todo Israel a Laques, onde levantou o seu acampamento, sitiando-a. O Senhor lhe entregou, e Israel apoderou-se dela no segundo dia, passando-a a fio de espada com todo o ser vivo, como tinha feito a Libna. Então, Orã, rei de Gazer, veio em socorro de Laques, mas Josué o derrotou com todo o seu povo, até o extermínio completo. De Laques, passou Josué com todo o seu povo a Eglon. Levantaram ali o seu acampamento e atacaram-na. Tomaram-na no mesmo dia e passaram-na a fio da espada, botando ao interdito todo o ser vivo, como tinha feito a Laques. Subiu em seguida com todo Israel de Eglon a Hebrom, e atacaram-na. Tomaram Hebrom e passaram a fio da espada a cidade com seu rei, seus arrabaldes e todo o ser vivo, sem nada deixar escapar, como tinham feito a Eglon. A cidade foi voltada ao interdito com todo o ser vivo. Dali Josué, com todo Israel, voltou-se contra Dabir e atacou-a. Apoderou-se dela, juntamente com seu rei, e passou-os a fio da espada. Voltou ao interdito toda a alma viva que nela se achava, sem nada poupar, e fez a Dabir e ao seu rei, como tinha feito a Hebrom e a Libna, com seus reis. Josué feriu toda a terra, a montanha, o Neguebe, a planície, as colinas com todos os seus reis, sem poupar ninguém, botando ao interdito tudo que respirava, segundo a ordem do Senhor Deus de Israel. Tudo foi assim ferido por Josué, de Cades Barne a Gaza, toda a terra de Gósen até Gabaon. Josué apoderou-se de uma só vez desse país e de seus reis, porque o Senhor, Deus de Israel, combatia por ele. Depois voltou Josué com todo Israel para o acampamento de Gálgala.